Físio, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10K por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é como ser reconhecido e bem remunerado como fisioterapeuta. E nesta aula, você vai aprender como se posicionar profissionalmente para ser reconhecido e como direcionar a sua carreira para ser bem remunerado. Físio, ser reconhecido e bem remunerado está dentro das suas metas profissionais? E você já pensou o que é ser reconhecido para você? O que isso significa para você? Qual é o impacto teria na sua carreira se atingisse o reconhecimento que você tanto deseja? Ser reconhecido para você é ter uma agenda lotada de pacientes particulares? É trabalhar das 8 da manhã às 8 horas da noite? É receber elogios dos pacientes quando você entrega um bom resultado? É ele indicar o seu trabalho para outros amigos? É faturar 5, 6, 7 mil reais no mês? Te faço todos esses questionamentos porque ser reconhecido profissionalmente pode ter um significado diferente para cada profissional. Uns buscam por elogios de pacientes, feedbacks positivos dos colegas da área de saúde. Outros buscam por uma agenda lotada de pacientes, sejam eles pacientes do convênio ou até mesmo pacientes particulares. Outros entendem que o reconhecimento profissional é quando você recebe indicações de pacientes na área de atuação que você tanto ama. Ou então, quando qualquer pessoa enxerga todo o seu esforço e dedicação em prol da sua carreira. Mesmo que você ainda não tenha resultados tão expressivos, os resultados que você deseja. Então, vamos ver isso na prática. Primeiro, o que faz um físio não ser reconhecido pelos seus pacientes? Quando você atende um paciente que tem uma dor incapacitante, esse paciente ele não consegue nem baixar para pegar uma caneta no chão. Ele refere ter nível 10 na escala de dor. Um paciente que já fez de tudo antes de chegar até você. Ele já tomou analgésico, anti-inflamatório, já fez repouso, alongamento e nada melhorou. E você, com a sua primeira sessão, conseguiu baixar o nível de dor dele de 10 para 7. E ao finalizar a sessão, o paciente fica frustrado porque imaginava que sairia dali pelo menos uns 80, 90% melhor com o resultado. Você orienta o paciente a fazer alguns exercícios de 3 a 4 vezes por dia em casa e diz que vai melhorar, caso ele não melhore, para que ele te mande um WhatsApp e marque mais uma sessão. Quando o paciente sai da sua sala, você se sente inseguro e fica ali refletindo o que mais poderia ter feito para que ele melhorasse e chegasse no nível 3 na escala de dor, que pelo menos ele pudesse referir uma melhora de 50, 70% em uma única sessão. Você fica pensando, o que será que eu fiz de errado? E com isso, o reconhecimento do paciente não vem. Pelo contrário, ele foi embora frustrado com o resultado e você se sentindo mal com tudo isso e se perguntando: será que esse paciente vai voltar? Será que ele vai dizer que meu trabalho é ruim? Será que ele vai ficar bom com essa sessão que a gente fez? Essa sequência de acontecimentos que eu relatei acima é um posicionamento adotado por um fisioterapeuta que terá muita dificuldade de ter o seu trabalho reconhecido por qualquer paciente. Ou nunca será reconhecido e vai passar a vida toda buscando por um reconhecimento que ele não enxerga, que depende apenas e exclusivamente do posicionamento dele frente ao paciente. O reconhecimento profissional, ele vem através do posicionamento e direcionamento do fisioterapeuta desde o primeiro contato com esse paciente. Depende 100% da postura do fisioterapeuta, das orientações, da conduta, do direcionamento que este profissional vai dar em cada etapa do processo. Agora, vamos ver na prática o posicionamento e direcionamento adotado por um profissional que tem todas as chances de ser reconhecido pelo seu paciente e pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo.
Imagine a mesma cena. O paciente com nível 10 na escala de dor, uma dor incapacitante, até mesmo para pegar uma caneta. Ele já tentou de tudo e não melhorou, até chegar na sessão com você. E durante a anamnese, você colheu os dados do paciente, realiza todos os testes ortopédicos e então faz a primeira sessão e pergunta ao paciente como está o nível de dor dele neste momento. O paciente então diz: Olha, doutor, baixou de 10 para 7, mas ainda dói bastante para fazer alguns movimentos. Aqui, agora, começa uma sequência de ações do fisioterapeuta que leva o paciente a reconhecer o seu trabalho. Veja só. O fisioterapeuta, então, diz ao paciente: Senhor José, pode se vestir e pode se sentar, porque eu quero te explicar algumas informações. Então, o seu José se veste e senta-se para ouvir as informações que esse profissional tem a passar. E o fisioterapeuta, então, começa a passar todas as explicações. Senhor José, o senhor chegou aqui sentindo 10 no nível de escala de dor. E hoje, com apenas uma única sessão, nós conseguimos baixar a sua dor de 10 para 7, o que é muito bom para o seu caso, porque a sua lombar está com os músculos muito tensos, com as articulações extremamente rígidas, e para que o senhor evolua bem, precisamos fazer um tratamento de 6 sessões. Essas sessões elas serão realizadas uma vez por semana e em cada sessão nós vamos trabalhar tudo o que for necessário para tirar essa dor o mais rápido possível. Além dessas sessões, eu vou te passar agora alguns movimentos para você fazer lá na casa do Senhor, o que vai ajudar e potencializar muito o resultado que nós vamos trabalhar aqui. Vou acompanhar o seu caso semana a semana até que o senhor fique bom. Combinado? O senhor José, então, responde: combinado, vamos fazer o tratamento. Através deste posicionamento e deste direcionamento, eu mostro ao meu paciente que eu tenho domínio sobre o assunto, que eu já estou acostumada a lidar com os pacientes que têm as mesmas queixas de dor, que eu me sinto preparada para ajudá-lo, que o resultado final exige um tempo de recuperação do corpo, que é natural, é fisiológico. Eu oriento esse paciente a ter paciência durante esse tempo, porque é um processo, é semana a semana. E o paciente, então, ele pode ter pequenas oscilações entre melhoras e pioras, porém ele vai evoluindo e sempre eu vou, então, mostrando a esse paciente a melhora que ele tem de semana a semana. Só que os fisioterapeutas, eles querem um reconhecimento momentâneo, querem fazer tudo isso em apenas uma sessão, um elogio assim que acaba a primeira sessão. Como se encontrar saúde na vida de um paciente fosse feita em apenas uma hora. E como isso não dependesse também de um certo esforço do paciente. Afinal, cada paciente tem uma queixa, um histórico diferente, e os fisioterapeutas, então, confundem o que significa reconhecimento profissional esperando um reconhecimento momentâneo. Esse posicionamento e direcionamento, ele serve para qualquer área de atuação. Mesmo que você atenda pacientes com dores crônicas, dores agudas, ou até mesmo se você trabalha na área de dermatofuncional com pacientes de estética. Vamos ver então um exemplo na área de dermatofuncional, como isso acontece na prática, né? Um tratamento estético, ele vai ter um ótimo resultado se a paciente ela fizer a combinação de alguns fatores, seja de alimentação, a atividade física e também os tratamentos estéticos associados. Massagens e tecnologias de última geração voltadas para aquela queixa da paciente. E se a fisioterapeuta não traz a clareza da combinação de cada um desses fatores, e a paciente chega com uma expectativa muito alta em relação a um determinado protocolo e não combina com alimentação e também atividade física, como eu citei acima, obviamente a paciente ficará frustrada com o resultado final. Por isso, o direcionamento e a informação é tão importante para alinhar as expectativas que o paciente cria em relação ao tempo e resultado que você pode entregar mediante a queixa daquele paciente. Seja a área qual for, utilize deste recurso posicionamento e direcionamento para que
O tempo te entrega o resultado que você deseja. Neste caso, especificamente, reconhecimento e também uma boa remuneração. Mas agora, então, vamos ver esse segundo ponto abordado na aula de hoje, que é o fato de ser bem remunerado. Assim como ser reconhecido requer um processo, é uma construção. O fato de ser bem remunerado também, independente de quanto você ganha hoje, por hora trabalhada, seja 40, 50, 60 ou até mesmo R$ 100, ser melhor remunerado, ele começa com a construção da sua mentalidade. Como você valoriza o seu trabalho? Qual a sua percepção de dinheiro? Se você se sente merecedor, né? Você acha que o valor do seu serviço, ele é caro ou barato para os pacientes? Você passa o preço para um paciente e tem medo dele achar que o valor é caro e não realizar o tratamento? Se você pensa que ele vai achar caro e que não vai realizar o tratamento por conta do preço, esse já é um sinal que a sua percepção sobre o dinheiro está associado ao fator preço e não se sente merecedora para receber mais. Não consegue enxergar possibilidades de demonstrar o valor do seu trabalho na vida de um paciente e muito provavelmente duvida da sua própria capacidade de entregar um resultado que gere mudanças. Seja fazer um movimento sem sentir dor, pegar o netinho no colo sem nenhuma restrição, ou subir e descer escada tranquilamente. É isso que você pode gerar de benefício na vida de um paciente, a fim, né, de valorizar o seu tempo, o seu conhecimento e o seu trabalho. E o fato de não se sentir merecedor, de não confiar na sua própria capacidade, está entrelaçada como você se posiciona e direciona todo o tratamento do paciente. Na prática, quando um paciente ele precisa de um posicionamento mais firme, que você dê a ele um passo a passo, você não consegue porque você duvida de você mesmo. Quando faz todos esses questionamentos que eu citei anteriormente, né? Será que o paciente vai achar caro? O que ele vai fazer? Isso te faz oferecer um menor número de sessões ao paciente, ou não solicitar o retorno dele, ou até pedir ao próprio paciente que ele se avalie e, se precisar, que ele agende então um novo horário, que ele te mande um WhatsApp. Para você entender a importância desses elementos, posicionamento e direcionamento, tanto para ser reconhecido como bem remunerado, vou trazer aqui o caso de um mentorado que mora em uma cidade pequena de 60 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Esse fisioterapeuta, inclusive, ele começou a fazer os atendimentos particulares na garagem da casa dele, ajudando pacientes com dores nas costas. Ele acompanhava a evolução de cada paciente, dava as orientações necessárias e acompanhava semana a semana. Ele passava os exercícios melhores que ele tinha para que os pacientes, então, se reabilitassem de maneira muito eficiente. E já deixava, desde a primeira sessão, as próximas sessões agendadas. Já o plano montado nessa primeira sessão e dava suporte também via WhatsApp, caso esses pacientes precisassem. Em menos de um ano, ele foi indicado para um prêmio de melhor profissional da fisioterapia na cidade dele. Ou seja, o reconhecimento veio e a consequência disso também é uma boa remuneração. Ele deixou de faturar R$ 3.000 por mês e logo de cara, né, em menos de um ano, ele passou a faturar o triplo do valor. Isso porque ele começou os atendimentos na garagem, né? Assim como no caso de uma outra mentorada, que no início ela passava as orientações para os pacientes com dor crônica, exercícios a cada 2 horas. Além da fisioterapia e bolsa de gelo, obviamente, nenhum desses pacientes fazia. Qual a chance de um paciente parar a vida para conseguir realizar tantas tarefas, exercícios de 2 em 2 horas? Com isso, o paciente, então, não seguia as orientações, não realizava as próximas sessões e todo mundo ficava frustrado, tanto o paciente quanto ela. Então, eu quero que você pegue dessa última história a importância de um bom direcionamento e um bom posicionamento. Porque se o paciente não fica satisfeito, o reconhecimento não vem. E se ele deixa de fazer as próximas sessões, você não recebe por isso. E o seu faturamento cai lá embaixo. Agora é o melhor momento para observar e entender qual o posicionamento que você tem adotado frente aos seus pacientes. Um posicionamento que vai te ajudar no reconhecimento e também numa boa remuneração ou não?
Outra mentorada atendia na fisioterapia pediátrica e ela tinha muito medo das mães acharem caro demais o tratamento. Ela sempre oferecia um número menor de sessões, que fazia com que o paciente não melhorasse então das cólicas e gases que eles tinham. E as mães ficavam insatisfeitas e, óbvio, a fisioterapeuta sempre apreensiva que não conseguia entregar esses resultados para o paciente. Mas o motivo principal era o medo do paciente não realizar porque ele poderia achar caro. Com todos esses exemplos que eu citei na aula de hoje, fica claro a importância de adotar um posicionamento frente ao paciente, para que o seu reconhecimento e também para o seu faturamento ser cada vez melhor. Então, para que você comece a organizar e melhorar a sua conduta e posicionamento, é importante que você tenha clareza de quais informações você precisa para ser firme e seguro na hora de passar essas orientações. Então, pega um papel e uma caneta e você vai começar listando. Primeiro, quais são os principais queixas que chegam até o seu consultório? Liste pelo menos 10 dores físicas associadas a algum tipo de movimento que a maioria dos pacientes reclamam. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, dor lombar ao levantar e sentar, dor ciática, aquele paciente que não tem posição para ficar, dor na região cervical para virar o pescoço para ambos os lados, dor durante a corrida, dor no quadril após os exercícios físicos. E assim que terminar de montar essa lista, a folha seguinte, você então vai anotar, listar. O segundo passo, quais seriam as possíveis causas que estão associadas a essas dores? Porque o corpo gera sintomas, né? Por exemplo, você vai pegar ali da sua lista o paciente que apresenta dor cervical para virar o pescoço. Quais seriam as possíveis causas? E lista todas as causas. Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Vértices cervicais hipomóveis, musculatura da cervical alta e pescoço rígida demais, alterações na mordida, fatores emocionais. Então, liste tudo o que você acredita que pode estar associado. E então, nós vamos para o terceiro elemento que nós vamos precisar. Você vai escrever quais seriam as orientações que possivelmente passaria para esses pacientes, no mesmo exemplo da dor cervical. Por exemplo, colocar uma bolinha de tênis embaixo da cervical alta e pedir então para que o paciente faça movimentos de rotação do pescoço, orientações de exercícios de alongamento, orientações de exercícios de ganho de mobilidade, por exemplo, esse tipo de movimento. E coloque também como você passaria essas orientações. Por exemplo, Ana, uma vez no dia você vai então colocar a bolinha de tênis debaixo da cabeça, deitada em uma superfície dura, pode ser no tapete da sua sala e fazer leves movimentos então de rotação com a cabeça, para que a gente então solte essa musculatura e ajude você então a virar a cabeça. Agora, vamos pensar quantas sessões você indicaria para cada caso acima? Ai, Karen, mas cada paciente tem uma história diferente. Como eu vou adivinhar? Físio, calma. Neste momento, você só está fazendo um treino para se sentir mais seguro frente ao paciente. E na hora da avaliação e da sessão, você vai dizer de fato aquilo que ele precisa. Mas por enquanto, tudo isso aqui serve como um treino. Então não deixe de fazer, tá? Então, coloque aí na sua lista. Alguns, vou dar aqui um exemplo. Para aquele paciente que tem a dor cervical, fazer 4 sessões, sendo uma vez na semana. Aí você lista todas as dores que você colocou lá em cima, tá? Agora, temos tudo o que nós precisamos para passar com mais firmeza ao paciente naquele momento final, os 10 minutos finais da primeira sessão. E então, você vai pegar todas essas informações e dizer ao paciente assim: Ana, a sua dor cervical está associada a tensões musculares. Por isso é importante que você faça esse exercício com a bolinha de tênis na sua casa, pelo menos uma vez ao dia. Isso vai potencializar, acelerar o resultado do tratamento que vamos fazer. E justamente por essas tensões, é importante que você realize um tratamento de mais 4 sessões de fisioterapia. E elas serão realizadas uma vez na semana. Desta forma, com todas as informações na ponta da língua e dizendo com muita segurança as orientações, seu paciente, então,
entende o porquê de cada orientação, o porquê é importante seguir as recomendações e volta para as próximas sessões, garantindo um ótimo resultado do tratamento. E a consequência é o tão sonhado reconhecimento profissional e também uma boa remuneração. Então, agora eu vou recapitular com você exatamente tudo que nós abordamos na aula de hoje. Hoje você aprendeu que para ser reconhecido e bem remunerado não tem a ver com sorte de cada profissional, e sim a maneira como cada fisioterapeuta se posiciona e direciona os seus pacientes. Você aprendeu que para ser reconhecido e bem remunerado, você precisa orientar os seus pacientes como eles ficarão a cada sessão e como, né, será direcionado esse paciente a cada sessão. Como você faz as orientações impacta como o paciente te enxerga. Se ele vê que está sob os cuidados de um profissional que de fato entende o que está sendo feito, que para ser bem remunerado, a clareza das informações, ela tem que fazer sentido para aquele paciente. Caso contrário, ele não seguirá as suas recomendações e ele não voltará para as próximas sessões. E à medida que as orientações fazem sentido na vida daquele paciente, ele seguirá então todo o plano proposto. Ele fica satisfeito com o resultado, ele retorna para as próximas sessões, aumentando então as chances de reconhecimento e, logicamente, você vai faturar mais. E para que você possa ser reconhecido e valorizado, é importante então você levantar os dados que nós passamos anteriormente. Mas vamos lá. Quais são esses dados? Quais são as principais queixas que os pacientes chegam até você? Quais são as possíveis causas que pode estar relacionado a essas queixas? Quais as possíveis orientações que você vai estar passando para cada caso? Como pode ser prescrito as sessões com intervalos, né, semanais, quinzenais? Todos esses pontos devem estar na ponta da sua língua, garantindo a segurança com que você vai falar então para os seus pacientes. Agora, me conta aqui nos comentários qual é o primeiro passo que você vai dar rumo ao reconhecimento profissional e também rumo a ser, né, um profissional bem remunerado. Me coloca aqui.